Estamos de volta e agora é a hora do quadro Doutor Saúde. E hoje o Viva Bem tem o prazer de receber o Dr. Paulo Roberto de Souza, que é nutrólogo e vai falar, dentre outros assuntos, sobre o exame mineralograma. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo ao Viva Bem. Eu agradeço. Doutor, para o nosso público entender um pouquinho melhor, qual a área de atuação de um nutrólogo? A nutrologia é uma área da medicina, uma especialidade médica, né? Onde a gente atua em todas as doenças nutricionais. Então, cabe aqui frisar que é diferente da nutricionista. Eu procuro sempre ter nas minhas clínicas o acompanhamento da nutricionista para que ela faça a dieta, que ela faça depois as porções, o cardápio elaborado, que ela tem muito mais condição técnica e tem mais no dia a dia de fazer esse cardápio. Nós, os médicos, nutrólogos, nós trabalhamos com as doenças nutricionais. Então, a gente faz toda a parte médica de avaliação com os exames laboratoriais, exames que a gente faz dentro da horta molecular, também dentro da clínica, para avaliar várias coisas e depois disso se faz o tratamento através de suplementação, de cápsulas com vitaminas, minerais, shakes, ou através de suplementação de hormônios, ou suplementação, quer dizer, é uma medicina que a gente procura equilibrar as funções dos nossos órgãos. Dentro da nutrologia, a gente procura analisar sempre o perfil de oxidação do paciente. Nós estamos oxidando a cada momento. Só o fato de a gente estar no meio ambiente, de a gente estar gerando radicais livres no final da nossa alimentação, da cadeia respiratória, lá no ciclo de Krebs, aquela coisa chata de estudar. E nesse final do ciclo de Krebs a gente produz radicais livres. Então, quando a gente tem um grau de oxidação muito grande, você começa a ficar com estresse oxidativo. O segundo ponto seria fazer a anti-inflamação. A maioria das nossas doenças são de origem inflamatória. Então, as colites, gastrite, sinusite, todas as ites. Hoje sabe-se que a doença cardiovascular tem um perfil de inflamação da parede do vaso, onde a gordura oxidada vai grudar e fazer o entupimento desse vaso. A gente procura ver também o grau de glicação, que é a reação dos açúcares com as proteínas, que também gera um monte de consequências. A gente procura ver também o caso da detoxicação, que a gente vai falar sobre o exame do mineralograma, que é o exame do cabelo. Então, a gente procura ver o grau de intoxicação por várias coisas, dentre eles os metais pesados, os minerais pesados. E a gente procura também fazer a avaliação da modulação dos nossos neurotransmissores, que é dopamina, serotonina, noradrenalina, e dos nossos hormônios. Então, dentro dessa visão geral das funções dos nossos órgãos, que a nutrologia atua, tentando equilibrar e tentando tirar aqueles sintomas que muitas vezes a gente não consegue ver no dia a dia, ou que muito profissional às vezes não consegue captar dentro da oxidação, do estresse, da fadiga adrenal, que é uma coisa muito comum no dia de hoje. É verdade, isso até eu ia comentar com o senhor. Hoje em dia as pessoas têm uma preocupação muito maior em procurar a alimentação saudável, em procurar sanar alguns problemas com a alimentação, com a nutrição, justamente porque a gente vive num mundo hoje de alimentos totalmente condimentados, industrializados, e a natureza oferece para a gente uma riqueza de nutrientes muito grande que a gente acaba deixando de lado pelo tempo que se perde no preparo, e hoje em dia essa vida corrida, tudo enlatado é mais fácil, né? E não percebe, não se dá conta do mal que isso está fazendo à saúde. A indústria, no anseio de cada vez produzir mais e mais rápido para poder suprir a necessidade da população, tende a colocar substâncias para acelerar o amadurecimento, para acelerar o aumento de massa muscular, de frango, de carne, etc. Tende a acelerar a produção do refrigerante, da cerveja, do vinho. Então, tudo, os produtos que existem, a gente até não faz nem ideia de quanta organofosforados, quantas substâncias químicas existem por trás disso, quantos metais tóxicos. Semana passada foi pego lixo de chumbo, que veio, não sei se foi dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, os Estados Unidos é um país endêmico em chumbo, o Brasil é endêmico em mercúrio. A gente vai frisar bem sobre isso. Então, quanto mais a gente tem contato com essas substâncias, mais nos está causando doenças, como o grande excesso de número de casos de câncer, de Alzheimer, de Parkinson, etc. Então, a gente procura tentar equilibrar a parte nutricional, tentar corrigir os erros alimentares. Claro que é difícil você, às vezes, para ter uma quantidade necessária de antioxidantes, você tem que ingerir uma grande quantidade, por exemplo, de vitamina C. Sim. Se você for ter que usar todo o alimento para suprir a necessidade de vitamina C, de vitamina E, você vai comer muita quantidade energética e vai virar super obeso. Então,
Muitas vezes, hoje, a gente precisa de ter suplementação através de cápsulas, ou de shakes, ou qualquer tipo de substância que vá interagir nessas funções dos nossos órgãos para evitar esse grau de oxidação. Exatamente. E é uma preocupação mesmo constante, a gente tem que se preocupar com os antioxidantes, tem que ingeri-los, né? Porque é a nossa saúde, é a vitalidade. Antigamente a gente vinha as pessoas, até vi uma entrevista onde o senhor falava do quanto as pessoas antes faleciam mais cedo, era velhinho, já com 70 anos. Hoje em dia as pessoas estão com uma vitalidade incrível aos 90 anos, porque estão se preocupando com a saúde. Exatamente, né? A medicina evoluiu muito, tanto é que a faixa etária, a mortalidade evoluiu muito para você ter um velho, hoje, 90, 80 anos, a pessoa ainda está super bem. Um tempo atrás, eu me lembro quando eu era pequeno, que não faz tanto tempo assim também, meu avô com 63 anos faleceu e era um velhinho. Hoje a gente vê 60, 70 super bem, caminhando na praia, fazendo atividade física. Eu tenho pacientes de 80, 90 anos que vêm, às vezes, o casal com perfil que vem de São Paulo, Mato Grosso, dirigindo. Então a gente tem que ter condições de dar para esse paciente idoso, para esse paciente que vai viver mais tempo. Por quê? Porque a medicina evoluiu, os meios diagnósticos evoluíram, os medicamentos evoluíram, então você tem condições de ter mais qualidade de vida, só que você não pode ter um paciente que viva até 100 anos, mas que ele não saiba quem é. Exatamente. Ou que ele esteja doente numa cama. Então a gente procura dar esse suporte nutricional, tanto a nutrologia, como a geriatria, como qualquer outra especialidade médica, que trate do paciente como um todo, não só tratando a doença em si. Sim, para envelhecer com saúde envelhecer mesmo, com saúde, podendo exatamente. Aproveitar a sua vida mesmo até o fim. Com vigor físico, a parte sexual, a parte mental. Não sei se você viu na entrevista, eu falei muito sobre a modulação hormonal. O hormônio não é só hormônio para a parte sexual, o hormônio serve para dar lubrificação das células, ele serve para ativar várias coisas, tanto a parte cerebral, a parte óssea, muscular. Então tem essa visão de que muita gente, que o hormônio vai dar câncer. Claro que você tem que ter uma noção de dosar esses hormônios através de saliva ou de sangue, para fazer a modulação, repor com cautela, repor quando tem o paciente queixa. Se o paciente chega na tua frente, no teu consultório, reclamando de várias queixas de origens diversas, e você dosa o hormônio, ele está no normal baixo, você pode fazer um bem para ele. Não precisa fazer ele querer voltar aos 20 anos, claro. Mas pode dar um pouquinho desse hormônio, eu digo assim, dar um cheirinho desse hormônio para ele dar uma recuperada, dar uma melhorada na autoestima, melhorar a sua força física, a parte cardíaca. O coração tem vários receptores da testosterona, então você às vezes dando um pouquinho de testosterona, você melhora a função cardíaca. Sim. Isso tudo é qualidade de vida para o paciente. Com certeza. E onde entra o mineralograma em toda essa história, doutor? O mineralograma é um exame já bem antigo, já tem mais de 20 anos que a gente usa o mineralograma. No começo, com a ortomolecular, foi assim uma coisa meio exagerada. Se dizia que fazia o mineralograma para tudo, isso não é o correto. O mineralograma é um exame que é para dosar minerais, como o nome já diz, através do cabelo, através do sangue ou através da unha, pode ser pelo cabelo ou pode ser pelo pubiano, onde você consegue dosar. A função dele não é para dosar os minerais que a gente tem carência, por exemplo, cálcio, magnésio. A gente pode ter uma noção desses minerais também, mas principalmente aprovado pela Organização Mundial de Saúde, é um exame que é para dosar metais tóxicos. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Se a gente fizer uma dosagem aqui nossa, eu garanto que mais de 50% tem alguma coisa de metal tóxico. Por quê? Porque a gente tem contato diário com muitas coisas. Então, os principais que eu tenho visto no meu consultório, chumbo, mercúrio, alumínio e cádmio, são os 4 principais. Mas a gente tem visto outros, estanho, titânio. Semana passada eu peguei um paciente com titânio. Fazendo a entrevista, fazendo a avaliação do paciente, ele tem uma prótese de titânio. Pode ser que seja essa prótese que está liberando titânio. Cádmio, que vem da fumaça. Então, todo paciente que tem contato com fumaça, churrasco, pacientes, trabalhadores de churrascaria, por exemplo, trabalhadores do campo, que tem as queimadas, fumantes. O fumante todo ele tem metal pesado. E o metal pesado, quando ele fica em excesso no corpo, ele vai tentar se depositar em algum órgão, por exemplo, tecido gorduroso,
Tecido gorduroso ele pode depositar também em fígado, ele pode depositar em cérebro, e daí começam as lesões cerebrais, Alzheimer. A doença de Alzheimer está ligada com excesso de alumínio. Onde a gente tem alumínio? Na água, nos perfumes, desodorante. Quanto mais fixador esse desodorante, mais alumínio ele tem. Água, desodorante, perfumes, panela de alumínio, essas quentinhas, latinhas, leite. Então, existe uma gama enorme de locais que a gente tem contato no dia a dia, com chumbo, com mercúrio, com alumínio. E esses minerais, quando estão em excesso dentro do nosso organismo, ele aparece no exame do cabelo. O exame do cabelo, o mineralograma, que é o mais comum a gente fazer, o ideal é que faça sempre do cabelo. Só que, nos casos das mulheres, paciente mulher, quando eu falo que para deixar 2 meses sem pintura, elas querem me matar. Então, daí é uma briga séria. Deus me livre de deixar a mulher sem pintar o cabelo 2 meses. Verdade. Por que 2 meses? Porque o cabelo cresce 1 centímetro por mês. Sim. Então a gente procura deixar os 2 meses, se colhe o cabelo bem rente ao couro cabeludo e retira o que em excesso. Entendi. Entendeu? Precisa de 2 então centímetros. esses 2 centímetros, o resto a gente despreza, que já tem, e ainda tem pintura, e esses 2 meses que ela ficou sem pintar, está praticamente virgem dessa tintura. Sim. Claro que daí depois esse cabelo a gente manda ou para a Unicamp São Paulo ou para os Estados Unidos. Ele é feito um processo todo de lavagem desse cabelo, retirada de toda a química, etc., para depois fazer o controle, porque o cabelo é um órgão excretor. Se você tem excesso de metal tóxico no cabelo, no corpo, ele vai expelir pelo cabelo. E ali você vê se tem intoxicação. Daí o que a gente faz? Quando tem esse metal tóxico, o tratamento é quelação. A gente tem que fazer retirada desses metais tóxicos. Daí tem algumas formas, algumas substâncias que se usa no sangue, principalmente, para quê? Para ir lá pinçar, quer dizer, quelar esse metal pesado, jogar pelo rim e jogar pela urina. Entendi. Então você consegue eliminar esses metais pesados. Então é uma coisa assim muito importante, se fosse assim, se a gente conseguisse fazer esse exame como se fosse de rotina, só que daí tem um custo, porque o SUS não cobre, convênios não cobre, a ortomolecular ainda é discriminada perante a classe médica, perante várias entidades. Só que pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o mineralograma do cabelo para intoxicação de metal pesado e crônica. Quando você pega a intoxicação aguda, você pode até fazer pelo sangue, porque é quando o metal está correndo pela corrente sanguínea. Sim. Mas quando ele vai se depositar no órgão, o cabelo é o melhor. Entendi. Aí a gente consegue fazer através do cabelo, em caso de mulher, quando ela não deixa de jeito nenhum, a gente faz através do sangue. Entendi. É uma pena realmente, né? Seria muito bom que o SUS passasse a fornecer esse exame, porque realmente ele diagnostica com precisão, né, a intoxicação por metais pesados. Exatamente. E é o único exame, doutor? Não tem outra opção para diagnosticar? Metal pesado, não. Poderia ser feito, por exemplo, através de uma biópsia. Pegar um pedaço de tecido, né, ou um órgão qualquer e fazer. Só que daí o custo é maior, a terapia, o jeito de fazer essa coleta é muito mais difícil, porque tem que anestesiar, é um procedimento cirúrgico, etc. Então o cabelo é fácil, o cabelo se corta uma quantidade de 0,25, 30 miligramas de cabelo, se bota num plástico e manda para os Estados Unidos e vem um laudo. Perfeito. Então é fácil a gente diagnosticar a intoxicação. Tá certo, doutor, muito obrigada por esclarecer como funciona o mineralograma. Já deixo aqui um convite para que o senhor retorne, para que a gente possa falar mais sobre nutrologia, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse assunto nos dias atuais. Eu fico à disposição. Que bom, muito obrigada. A gente volta a qualquer momento. Obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.